É um livro que não é ruim, mas ele não é bom. Aqueles que, quando se decidem a viver com energia e ponderação, são capazes de grandes coisas. Assim, como que eu vou colocar isso sem parecer muito louca, não é mesmo? Quando eu vou falar de livro, eu não vou fazer uma resenha da história. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu gosto mais de falar sobre a experiência que foi ler. Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estarão assistindo este vídeo. Estou aqui com o meu cafezinho e finalmente veio aí, não é mesmo, o canal no YouTube e o primeiro vídeo sendo gravado. Isso aí tudo graças aos meus amigos que me falam há anos para eu fazer esse canal. Se vocês não assistirem, gente, primeiro vídeo do canal, além dos meus amigos, olha, vocês vão ficar ouvindo o cachorro latir mesmo, que eu não vou ficar parando para esperar cachorro parar de latir não, hein? O bom do YouTube é que é isso. Primeiro, já sabe que o vídeo vai ser mais longo do que pro Instagram ou para qualquer outra rede social. Motivos para eu começar a gravar. Não vou dar muita explicação, não vou, enfim, fazer muita apresentação, não. Meus amigos pediram, né, há muitos anos pedem para eu fazer esse canal e não sei pensar mais. E o outro motivo para eu querer fazer este vídeo é este queridinho aqui. A Vida Secreta dos Escritores, do Guilherme Musso. É o primeiro livro de 2026 que eu li e quando eu terminei de ler, eu fiquei, meu Deus, eu preciso conversar com alguém sobre este livro. E aí eu decidi que o primeiro vídeo seria sobre livros. Não necessariamente sobre só esse aqui, não fazendo uma resenha só sobre esse, porque não seria um vídeo muito rápido e não é muito bem a proposta que eu quero para o canal do YouTube. Então eu separei alguns livros, são livros que eu tô lendo ou que eu já li agora no início do ano, porque eu acho que eu já li 3 livros nesse início de 2026. Tava com o pé torcido, tava sem ter o que fazer, tá, galera? Então tava lendo o livro. E aí separei alguns livros que eu tô lendo pra gente conversar sobre eles. Um reviewzinho rápido, que eu ainda não finalizei, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre eles, mas são separados. Primeiro livro, A Vida Secreta dos Escritores. É um livro muito legal, um livro muito interessante. Ele tem uma história muito bem elaborada. Ele é um suspense ali, uma investigação. Eu gosto muito de livro assim. A maioria dos livros que eu realmente... são os meus livros favoritos, são assim, Agatha Christie, Harlan Coben. Opinião polêmica, tá? Stephen King por aqui não rola. Eu realmente acho ele muito superestimado. Não gosto do gênero nem da forma que ele escreve. Mas voltando pro nosso livrinho da vez. Então esse livro foi o primeiro que eu li e, gente, ele é muito, muito legal. Ele acompanha o Rafael, que é um escritor iniciante, e o Nathan Folles, que já é um escritor aí renomado. O Nathan larga tudo, depois de ficar famoso, ganhar dinheiro, larga tudo e vai para uma ilha isolada para viver sozinho, sem falar com ninguém. Não julgo, pois faria muito. O Rafael vai atrás dele nesse lugar, que é a Ilha de Belmont, para pedir dica para ele, né, para levar o manuscrito dele para ele analisar e dizer o que acha, dar opinião, fazer uma crítica construtiva ali de como ele pode melhorar como escritor. Essa pegada sobre escrita dentro desse livro, ela é um diferencial que eu gostei muito. Para quem gosta de escrever, esse livro ele tem muitas dicas, inclusive sobre escrita, sobre narrativa e a união de tudo isso, né, de falar sobre escrita, ser um suspense, foi algo assim que casou muito legal para mim e eu gostei bastante. O livro tem um plot twist inesperadíssimo. O que me prende, o que me faz gostar do livro é justamente isso. Ele não ser óbvio. Ele tem um final assim, caramba, eu não vi isso chegando. E são poucos os livros que eu consigo identificar. Geralmente os que eu identifico eu não gosto. Não gostei, você não me surpreendeu. Mas esse aqui não, esse aqui é surpreendentemente louco assim, mas muito bem escrito. O enredo é muito legal, não tem enrolação, porque o livro é pequeno, mas ele tem uma história bem extensa. Ele tem 220 páginas, então ele tem ali um ritmo bem frenético. Você vê uma coisa e já descobre logo em seguida, e eu gosto disso, não gosto de enrolação não. Então esse livro é muito legal, fiz os destaquezinhos aqui, eu sempre gosto de destacar algumas coisas nos livros. Para alguns livros eu uso canetinha ou lápis, mas esse aqui não é o meu livro, não, é um livro emprestado e eu marquei com adesivinhos. Olha, sobre escrita, inclusive. Foi um erro parar de escrever. Ele retomou como se tivesse acabado de ter uma súbita revelação. A escrita estrutura a vida e as ideias. Ela organiza o caos da existência. E para quem escreve, ter tanta coisa na cabeça que a gente precisa colocar para fora. E aí existem várias maneiras de fazer isso, né? Escrever é
uma excelente forma. Eu faço vídeos para tirar as coisas da minha cabeça, porque senão fica ocupando muito espaço e geralmente não são coisas muito úteis. Indicação, eu acho que eu dei 4,5 para esse livro no Scooby. Quando eu vou falar de livro, eu não vou fazer uma resenha da história. Tipo assim, eu vou falar bem rapidinho o que é. É uma resenha muito extensa sobre sobre a história do livro, não sei se é tão legal. Eu particularmente não gosto muito, eu gosto mais de falar sobre a experiência que foi ler. E eu tive uma experiência muito legal, eu não estava esperando muita coisa desse livro. Quando eu finalizei, um dos meus favoritos, com certeza. Vou devolver pro dono, né? Inclusive meu amigo Paulo Augusto, aí muito obrigada. Vou devolver e vou ver se eu compro uma edição pra mim, porque realmente eu gostei muito. Então eu gosto de falar da experiência de ter lido o livro. E ele rapidinho, tava sem nada pra fazer, então ele é uma leitura bem gostosa, bem prazerosa. Super indicação. 4,5, viu? Eu acho que foi essa nota que eu dei no Scooby. E aí nós temos outros livros aqui. Pausa pro café e pausa pra ver se tá gravando. Próximo. Deixa eu escolher aqui, que são vários. Esse aqui é que eu tô lendo agora, eu vou deixar ele por último. O cafezinho tá atrapalhando. Vamos falar de Mulherzinhas. Esse livro que eu demorei aí quase 2 anos pra ler. Eu comecei a ler em 2024, o Scooby aparecendo aí. É um livro que não é ruim, tá? Ele não é ruim. Vamos começar por aí. Mas ele não é bom. Pelo menos ele não é bom pra mim. Veja bem. Ele conta a história das 4 irmãs Marty. A mãe delas, do pai, dos vizinhos. Tem um vizinho lá também, que é o... Esqueci o nome do menino. Que inclusive tem um filme que é Adoráveis Mulheres. E quem interpreta o menino no filme é o Timothée Chalamet. É uma história legal. No início, eu gostei muito dele. Quando eu gosto muito, eu vou logo pesquisar. Quando eu abri o livro, eu não tenho roteiro pra esses vídeos. Então, às vezes, acontece de eu... Entendeu? Me empolgar demais. Quando eu abri o livro, ele me apareceu aqui, ó. Volume 1. Volume 1 significa que tem outros volumes. Continuei a minha leitura, no início muito empolgada, e aí eu gostei muito do livro. Vou pesquisar sobre os outros volumes, não é mesmo? Acho que tem uns 4, 5, 6, não sei agora, não lembro, porque é 2024, não lembro mais. Fui pesquisar um pouco mais sobre ele, sobre os outros volumes, né, até para comprar e deixar guardado para quando eu terminasse de ler, já pegar em seguida. Só que nessa minha pesquisa sobre o livro, eu peguei um spoiler sobre uma parte uma coisinha boba da história. Mas pra mim, acabou bem ali, gente. Não me interessei mais. Falei, olha, sinceramente, Dona Luísa não me agrada, não gostei, não quero mais. E fiquei muito chateada e fui pesquisar o porquê que ela tinha feito isso, né, com essa parte da história, e descobri que a querida não queria escrever esse livro. Ela foi obrigada a escrever um livro para mulherzinhas e ficou muito chateada. Ela não gostava de escrever esse gênero e ficou muito frustrada. E aí ela pensou: se eu estou frustrada, você, leitor, também ficará frustrado. E aí trouxe essa frustração dela para dentro da história. Eu achei genial. Assim, uma questão, né, tecnicamente falando, muito bacana. Ela passou o que ela estava sentindo para dentro do livro, para dentro da narrativa, para que o leitor também sentisse a mesma frustração. Genial. Mas acabou com o livro para mim. E aí ela passou isso pro livro e eu achei fantástico, mas para mim, assim, só esse aqui já foi muito difícil de terminar. Não vou ler os outros. A história basicamente é sobre essa família, né? Uma família ali que tá passando por um período de guerra. Esse livro foi escrito em 1800 e alguma coisa. Então, é uma escrita diferente, é uma escrita mais clássica. Os personagens são bem interessantes, elas têm personalidades muito diferentes. E elas têm questões, né, que elas vão enfrentando ali no meio da história. E isso deixa o livro de certa forma interessante. Finaliza legal o primeiro volume. Tem muita coisa que precisa se desenvolver, claro. É um livro interessante, é um livro sobre uma história de família, sobre essas 4 mulheres, né? Esse protagonismo feminino também é muito legal. Só que não vou ler a continuação, eu dei 3 de 5 para esse livro. Então, se você gosta aí de história de família, de um enredo mais clássico, é uma indicação, mas saiba que tem outros volumes. Essa aqui é uma edição Premium Edition, e apesar de eu não ter achado né, não entrou para os meus livros favoritos, ele tem umas sacadas muito legais, principalmente no sentido de que a forma como elas enfrentam algumas situações, alguns problemas, né? No início é muito desesperador, mas depois elas unidas ali conseguem vencer essas questões. Mais umas frases legais, uma delas eu separei aqui. Acalme-se, alma querida, sempre há luz por trás das nuvens. Então, sempre aí há uma esperança por trás do caos. É basicamente a mensagem desse livro. Fica a indicação, 3 de 5.
Essa é uma edição premium, se quiser emprestar eu te empresto. Essa aqui eu não tenho apego com ele não. E agora, o segundo livro que eu li foi o segundo? Foi o terceiro? Eu não lembro agora. Isso tem o quê? 20 dias que eu tô lendo esses livros. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Esse livro tava na minha estante, guardadinho, embaladinho, porque eu sabia que ele seria um livro conforto, assim, pela capa dele eu já sentia isso, né? Sabia mais ou menos, né, o que tinha nele, não tinha certeza. Não assisti aquela animação que tem, porque eu queria ler primeiro o livro para depois assistir a animação. Gente, esse livro, ele assim é um abraço. Ele é um abraço, ele é um cafezinho quente numa manhã chuvosa, ele é a coisa mais linda do mundo, de verdade. É um livro assim que tu abre a página e aquela página era o que tu estava precisando naquele momento e é maravilhoso. Eu fiz algumas marcações, não muitas, eu separei assim, as mais tocantes mesmo, porque cada página tem uma coisa muito boa, então eu ia marcar todas as páginas. Ele é muito, muito, muito lindo. Ele tem ilustração, então aí pra quem gosta de ilustração em livro, ilustrações, poucas palavras e inúmeras reflexões e inúmeros acalentos pra gente. Separei, abri um aleatório aqui. Às vezes, disse o cavalo. Às vezes o quê? Perguntou o menino. Às vezes, o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. Tá vendo? As ilustrações, elas são meio rabiscos, assim, traços mais soltos, que deixa, eu acho, muito mais interessante. E todas elas conversam muito com o texto que tá escrito. Isso torna o livro lindo em todos os sentidos, esteticamente falando, as lições que ele tem, as mensagens que ele traz também. É um livro assim para deixar na cabeceira da cama e um dia aí abrir e simplesmente ler alguma coisa. Ele não é um livro que tem uma história linear, então tu pode sempre começar, sei lá, do meio pro final, do final pro início, não tem problema. Ele acompanha o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, eles se encontram no meio do caminho e eles meio que se completam, cada um representa um comportamento, um sentimento, e a gente se sente abraçado por todos eles e por tudo que o livro diz pra gente. Abri outra parte do livro aqui. Seu copo está meio cheio ou meio vazio? Indagou a topeira. Acho que sou grato por ter um copo, respondeu o menino. Então é sempre nesse sentido. Ver o lado bom das coisas e o lado bom da vida e da gentileza. Então é um livro muito lindo, fica super indicação, 5 de 5, 10 de 10, é um dos meus favoritos, com certeza. Vai ficar na cabeceira da cama para sempre que eu precisar abrir e pegar uma mensagenzinha bonitinha pra mim. Tem resenha escrita dele no meu blog, que eu vou deixar na descrição. Agora, nós vamos falar dos livros que eu estou lendo. Assim, como que eu vou colocar isso sem parecer muito louca, não é mesmo? Eu tenho uma mania de ler vários livros ao mesmo tempo. O meu Scooby aparecerá aí com os 14 livros que eu tô lendo. Não é que eu leia todos eles todos os dias, é que cada um tem o seu momentinho, entendeu? Para cada humor eu tenho uma leitura. E aí tem uns que eu separei aqui, não são todos, tá? Esse aqui é o livro do Craque Daniel, que é do Daniel Furlan, lá do Choque de Cultura, né? Ele faz o Renan no Choque de Cultura, para quem gosta aí do Renan, do Julinho, do Maurílio e do Rogerinho do Ingá, que é uma indicação também. Esse Craque Daniel é um personagem que o Daniel Furlan criou, e esse é o livro dele, Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim. Esse é um livro, obviamente, humorístico. É um livro muito engraçado, o Daniel é muito engraçado. Todos eles são, né? Eles têm um humor muito inteligente. Eu acho que é fácil você ser engraçado com bobagem, mas você ser engraçado com coisas inteligentes é uma sacada assim que nem todo mundo tem. E eles são essas pessoas. O prefácio é pelo professor Serginho Pereira Nunes, que é um personagem do Caíto também. E o livro, ele já começa nesse prefácio com uma estética bem diferente. Simplesmente. E aí eu acho muito genial essas coisas, sabe? Porque quem faria um prefácio manuscrito desse jeito, entende? E aí riscando quando erra. Então eu acho muito, muito, muito legal. São sacadas assim que pra mim são muito geniais. E aí é um livro, né, completamente humorístico, que é pra você se divertir e tudo mais, não tem ensinamento nenhum, porque olha só, a parte 1 já começa assim, parte 1.
ética, bom senso e outros conceitos obsoletos. Quem não odeia ninguém não tem coração. Fica aí uma passagem do craque Daniel. Então, um livro bem nesse sentido, assim, divertido. Eu tô no começo dele, página 65, mas é um livro bem legal, eu gostei, tô gostando bastante. O toque 1 que ele te dá: não deixe o bom senso te deter, ou seja, não tenha bom senso. O manual é de como ser feliz. Basicamente, aquela pessoa sem noção realmente deve ser muito mais feliz do que quem tem um pouquinho de bom senso, né? Indicação, livro muito legal. Não finalizei ainda, então não posso atribuir uma nota nem uma opinião muito, né, bem elaborada. Mas fica aí, você não merece ser feliz, como conseguir mesmo assim. Outro livro é esse aqui, o Maybe You Should Talk With Someone, to Someone. Esse livro foi, na verdade, mais para praticar a leitura em inglês, algo mais extenso, porque ele tem o que, 400, tem bastante páginas, 415 páginas. E decidi que eu queria, né, melhorar minha gramática e tudo mais, meu vocabulário, e peguei ele. Ele é quase um livro de autoajuda. O personagem central dele é uma terapeuta que tem um término de relacionamento muito difícil e precisa procurar um terapeuta para lidar com isso. E aí não é só término de relacionamento, são outras questões com ela e, enfim, com as pessoas ao redor dela. É um livro muito legal, tá? Eu tô tô no início dele também, tô na página 77, mas assim, ó, já tenho várias marcaçõezinhas aqui de coisas legais do livro. Isso que é legal. Ela tava reclamando sobre a experiência que ela tava tendo, né, com esse término, e tava muito revoltada porque o namorado terminou do nada. E aí o terapeuta fala para ela que a única maneira de ela sair disso é passar por isso. Então tem muito essa pegada de saúde mental e de lidar com o problema e com a adversidade. É um livro bem bacana, tem em português, obviamente, e fica a indicação. Tô gostando bastante dele, mas também não terminei, então não posso falar, né, se ele realmente é tão legal assim até o final. Mas estou gostando, leio ele de vez em quando, quando eu tô precisando, mas quando me dá vontade. Isso de ler vários livros e de ser um pouquinho a bublé das ideias, temos este livro aqui, Relatos de um Gato Viajante. Esse livro, a primeira vez que eu li na praia. Inclusive, isso me faz lembrar de Daniel Furlan, no caso de Renan. Eu acho que foi o Renan que falou no nome do Choque de Cultura. Quem lê livro na praia, ou não gosta de praia, ou não gosta de livro. Eu levei esse livro para ler, né? Fui sozinha nesse dia. Inclusive, teremos vídeos sobre fazer coisas sozinha. Ai, tô com um monte de ideia de vídeo já. Fazer vídeo sobre hobby também, tem muitos hobbies para compartilhar. Comecei a ler esse livro na praia. E agora eu coloquei na minha cabeça que eu só posso ler quando eu estiver na praia. Ele tá parado, eu preciso ir mais à praia para conseguir finalizar. Eu não lembro onde eu parei, não tá marcado aqui, deve estar marcado no meu Scooby, assim eu espero. Mas é um livro bem legal, principalmente para quem tem pet ou para quem gosta de pet. Acompanha o Nana, que é esse gatinho, junto com o tutor dele. As primeiras 10 páginas eu já tava debulhada. Eu já estava debulhada em lágrimas, porque é um livro bem tocante para quem tem bichinho. É um livro muito bonitinho, é um livro muito bem escrito. Gosto muito de literatura japonesa. Eu comecei com Antes que o Café Esfrie e me viciei, né? Comprei vários já, inclusive, para ler. Estão todos separadinhos ali, bonitinhos. Livro bem legal, também indicação. Ainda não terminei, né? Não sei como a história termina. Sei que é um livro triste, tá? A gente já, aqui na sinopse dele, já consegue entender mais ou menos o que tá acontecendo. E não vou falar também, né? Ou eu falo? Tá, eu vou ler aqui pra vocês. Troca. Às vezes é preciso fazer uma longa viagem para descobrir aquilo que está perto de você. Há 5 anos, um gato de rua foi acolhido por Satoru Miwaki. O problema de... que inclusive alguém reclamou comigo sobre Antigo Café Esfrie, é pelo nome deles, porque realmente é bem difícil de tu ficar gravando. Então eu só pego o primeiro nome, ou mais fácil. A dificuldade para gravar esse vídeo não tá escrita, tá? Tá valendo e acabou a bateria do celular. Não sei onde eu parei, então eu vou começar a ler de novo. Há 5 anos, um gato de rua foi acolhido por Satoru, após um acidente de carro. Ele deu ao gato o nome de Nana, 7 em japonês, por causa do seu rabo dobrado nesse formato. Mas agora, depois desses anos de companhia, e por um motivo que ele não quer revelar, Satoru não poderá mais cuidar de Nana e precisa encontrar um novo lar para o gatinho. Para isso, ele entra em contato com seus melhores amigos da infância, do colégio e da faculdade. Ao empreender uma viagem para reencontrar cada um deles, Satoru vai contando partes de sua própria vida
E por meio desse percurso, descobrimos como o amor de um gato por seu dono pode ser muito maior do que o esperado. Narrado em vozes alternadas entre romance emocionante e divertido. Eu tô sem óculos. Narrado em vozes alternadas, este romance emocionante e divertido nos mostra um jovem de grande coração, um narrador gato muito esperto e uma amizade que desafia as fronteiras de um país e da própria vida. Esse livro é muito lindo e ele é muito emocionante também, então fica a dica, eu preciso ir mais à praia para terminar de ler o livro. Outro livro é o meu xodó, que é Cartas a Theo, do Van Gogh. Um compilado de todas as cartas que Van Gogh enviou para o irmão dele, para o Theo. Essas cartas estão todas em ordem cronológica. Um livro bem organizado, bem bonitinho. Esse livro aqui ele é até mais legal porque ele, no início, traz um resumo sobre a vida do Van Gogh. Quem não conhece a história dele, passa a conhecer, passa a entender os problemas pelos quais ele passou e tudo mais. Aqui o livro está todo riscado, porque quando não é edição de colecionador, eu risco mesmo. Ele é um livro que ele é um pouquinho grande, tem que 410 páginas. A letra dele é bem pequenininha, ele é tipo uma edição de bolso. Ele é um livro lindo, né? As cartas do Van Gogh, ele era um artista assim fantástico, não só nas pinturas, mas também nas palavras. Ele tem umas sacadas bem legais. Eu todo marcado aqui, né? Cada cor significa alguma coisa, mas eu não lembro o que cada cor significa agora. Eu vou pegar alguma coisa para ler aqui. Legal. Aqueles que, quando se decidem a viver com energia e ponderação, são capazes de grandes coisas. Pois as grandes coisas não se fazem só por impulso, e são o encadeamento de muitas pequenas coisas reunidas num todo. Um passo de cada vez, não é mesmo? Baby Steps. É uma edição muito bonitinha, uma edição muito legal de ler. Eu não leio direto, eu leio só de vez em quando. Eu uso esses negocinhos aqui como marcador de página até. Leio de vez em quando eu tô ali num bom humor, que eu quero ver alguma coisa sobre arte e tudo mais, eu vejo sobre ele. Ele fala das pinturas dele aqui também, então é bem legal ter uma outra perspectiva sobre ele como artista. Fica aí a indicação, não terminei também, mas é muito bom, não tem nem o que falar, certeza que vai ser um 10 de 10, 5 de 5, vale a pena esse livro. O outro livro que eu estou lendo agora, cafezinho, é o da vez que eu realmente estou lendo. É esse aqui do Edgar Allan Poe. Esse livro já está há um tempo na minha estante. Eu não escolhi ele veio num clube do livro que eu assinava. O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias. O Escaravelho de Ouro, que é o conto principal desse livro, tem outros contos também. Eu tô gostando bastante da história, uma história que realmente prende. Já falei que eu gosto dessa questão de investigação, de suspense, de mistério, então tá bem legal a história. Eu só não gostei um pouco da escrita, mas eu acho que isso se deve ao fato de ser um livro que foi escrito em 1800. O Edgar nasceu em 1809 e faleceu em 1849, então foi escrito aí no início dos anos 1800. Escrita diferente, né, uma literatura diferente, talvez isso me incomode um pouco. Tem um personagem aqui que é o Júpiter. E o jeito como ele coloca o Júpiter falando me irrita. Por exemplo, ele coloca assim, e escrito dessa forma, tá? Não, senhor, não aconteceu nada de desagradável desde então mesmo. Isso foi antes, tô achando. No mesmo dia que o senhor foi lá. Escaravelho. E trazendo o sotaque pra escrita me irrita um pouco. Não gosto tanto, mas isso aí é uma opinião pessoal minha, né? De só querer tudo bonitinho. Não tudo bonitinho, mas normal mesmo, sem precisar dessa... Isso deve ser alguma técnica, né? De escrita, de, sei lá, linguagem. Mas eu, particularmente, não gosto nem um pouco. Então são esses os livros que eu tô lendo, que eu li agora. Tem vários outros, inclusive já até pensei em alguns outros para falar com vocês, porque eu gosto realmente muito de livro de suspense, de investigação policial. John Nesbo, C.J. Tudor, tem uns livros bem legais também. Eu vou separar esses livros para um próximo vídeo pra gente comentar, são livros que eu já li. Tem uns da John Nesbo, acho que ela tem uns 10 livros, que é do Boneco de Neve. Eu li o Boneco de Neve, mas eu vi que ele tem outros livros antes e depois com o mesmo WhatsApp, com o mesmo personagem, então achei isso interessante. E isso, esse é o primeiro vídeo do canal. Assim, não vai ser só sobre livros, tá? Eu vou falar sobre outras coisas, na verdade, sobre qualquer coisa que eu queira falar.
qualquer coisa que eu acho legal. Então vai ter muita coisa. Eu acho que eu vou fazer vlog, não tenho certeza ainda. Vamos ver como é que vai se desenrolar, porque dá trabalho pra gravar e pra editar. É isso. Espero que tenha gostado. Eu vou deixar a lista com o nome e a sinopse rápida de todos esses livros que eu falei aqui na descrição. No meu Instagram, Milena Guimarães R, tem a sinopse de alguns deles, que são os que eu mais gosto. Eu realmente faço resenha. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!